Olá! Olá a todos! Olá a todos os meninos e família da Escola Dominical. Eu espero que vocês estejam preparados para mais uma lição de Escola Dominical. Pois é, e hoje, como a Sara vos tinha dito, vamos terminar a nossa série de lições do fruto do Espírito. Ainda se lembram quantos frutos do Espírito nós já falamos? Isso mesmo, falamos acerca de 8 frutos do Espírito e hoje vamos falar do 9º. Então, falamos do amor, da alegria, da paz, da bondade, da longanimidade, da benignidade, da fé, da mansidão. E hoje vamos falar do 9º fruto do Espírito. E ele tem 2 palavras. Alguém consegue adivinhar? Chama-se domínio próprio. Pois é, o que será o domínio próprio? O domínio próprio tem a ver com a pessoa que consegue escolher o melhor caminho. Ou seja, ela toma uma decisão, não de qualquer maneira, tem de pensar muito bem antes, consegue se controlar quando alguma situação é apresentada e escolhe sempre o melhor caminho. Mas sabem, nem sempre nas histórias da Bíblia as pessoas escolheram os melhores caminhos. E a Bíblia nos fala de 2 homens, o rei Acabe e o rei Josafá. Um escolheu um caminho bom e outro escolheu um caminho mau. E nós depois vamos ver qual deles escolheu o bom e o mau. Pois é, mas sabem uma coisa? O rei Josafá escolheu orar quando lhe foi apresentada uma guerra. Pois é, os inimigos vinham contra Josafá. Mas sabem que Josafá pensou naquela guerra que lhe estava a ser apresentada e sabem o que ele escolheu? Orar em primeiro lugar. E olha, é sobre a oração que a Sara vos vai também falar nesta manhã. Orar é muito importante. Orar é falar com Deus. Orar é a prioridade, deve ser a nossa prioridade, de manhã, à tarde e à noite. De manhã, quando começamos o nosso dia, devemos colocar tudo diante de Deus, dizendo: Deus, eu entrego-te este meu dia, não é? À tarde, devemos orar, continuando a agradecer porque o Senhor nos tem guardado e protegido. E à noite, devemos agradecer pela comida, pelo nosso dia porque correu bem, pela nossa saúde, pelo trabalho que temos, pela escola, pelos amigos que Deus tem colocado à nossa volta e pela nossa família. E devemos orar também agora com esta situação do coronavírus, que ainda não passou, mas nós acreditamos que Deus vai curar o mundo, não é? Devemos continuar a orar pelos médicos, pelos enfermeiros. Então orar é muito importante. E o rei Josafá, ele orou. Pois é, os inimigos estavam a ir contra ele, mas ele decidiu orar. E depois nós vamos descobrir qual foi a resposta de Deus. Então, domínio próprio tem a ver com o autocontrolo. Nós, por exemplo, quando um amigo ou um colega lá da escola vos bate, vocês têm o vosso domínio próprio, pensam: espera lá, eu não posso bater no meu amigo, porque eu sei que bater não é bom. Então, porque eu conheço a Deus e Deus diz na sua palavra que eu devo amar o meu próximo. Então, eu não devo bater ao meu amigo, eu devo retribuir sempre amor àquelas pessoas, mesmo aquelas que nos fazem mal. Então, a prioridade da nossa vida é a oração. Pois é. Então, nós vamos começar a orar e vamos orar para que Deus nos ajude todos os dias a nos lembrarmos de orar. É importante tirar 5 minutos ou 10, quarto de hora, o tempo que nós conseguirmos para falar com Deus. Falar com Deus é importante. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso melhor amigo. Ele está sempre a cuidar de nós. Ele gosta de ouvir uma palavra. Então nós vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por todas as coisas, Senhor. Obrigada porque podemos contar contigo, Senhor Jesus, porque estás sempre ao nosso lado, Senhor.
Te agradecemos por cada pessoa que está a ouvir, Senhor, esta lição. Ó Pai, que Tu possas cuidar dela, Senhor, possas lhe dar saúde, possas lhe suprir as suas necessidades, possas dar tudo aquilo que ela precisa, possas guardar o seu coração. Ó Deus, oramos por cada família, Senhor, que está aqui representada, Senhor Jesus, a ver este vídeo, Senhor. Oramos para que este vírus, Senhor, saia do mundo, Senhor Jesus, que todas as pessoas sejam curadas, Senhor. Oramos pelos médicos, pelos enfermeiros, por todos os profissionais que estão a lutar nesta pandemia, Senhor Jesus. E agora, quando vamos ouvir esta lição, Senhor, cuida de nós, Senhor, ajuda-nos a entender a Tua palavra, que é verdadeira, Senhor. Cuida das nossas vidas, Senhor. Muito obrigada porque és o nosso Pai, aquele que nos guarda, aquele que nos ama, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por estar sempre conosco, em todas as situações. Amém. Pois é, o nosso Deus está conosco sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como diz a sua palavra. Então, nós hoje vamos fazer, antes da Sara começar a lição, vamos fazer uma lição objeto. Nesta lição objeto, eu vou usar arroz. Vocês têm arroz lá na vossa casa, vocês depois podem fazer. Eu trouxe o arroz. E nesta lição eu vou representar, tenho aqui um copo, que representa a minha vida, não é? A minha vida e a tua, pode representar também qualquer vida. E tenho aqui uns repousadinhos. E os repousados grandes, eles são grandes. Os repousados são grandes, estão a ver aqui na minha mão, representam as grandes prioridades, aquelas prioridades que nós não podemos mesmo falhar. Por exemplo, ir para a escola, fazer os trabalhos de casa, orar, ler a Bíblia, ir à igreja, devem ser as nossas grandes prioridades. Obedecer ao pai e à mãe, mais prioridades. Ajudar alguém que precisa, mas o que é que o nosso arroz representa? O arroz é pequenino e então representa as prioridades mais pequenas da nossa vida. Por exemplo, ver televisão, jogar à bola, fazer jogos no computador, sair à rua. Então, há muitas coisas que nós temos de fazer no nosso dia, não é? Mas será que nós estamos a conseguir colocar as prioridades no lugar certo? Então vamos ver esta experiência. Eu vou colocar as grandes prioridades, que é orar, ler a Bíblia, ir à igreja, ou ir à escola dominical, cantar hinos para Deus, ir à escola e fazer os trabalhos de casa. E agora vou colocar as pequenas prioridades. Vamos ver. O que é que aconteceu aqui? Eu comecei por orar, coloquei as grandes prioridades da minha vida e depois tive tempo para fazer tudo o resto. Então, eu coloquei as grandes prioridades, que estão cá em baixo, que representa orar, ler a Bíblia, ir à igreja, adorar a Deus. E se eu começar o meu dia orando, lendo a Bíblia, fazendo estas coisas, eu depois vou ter tempo para fazer as outras que me restam. Agora, vamos fazer ao contrário. Primeiro eu vou fazer, logo que acordo, vou colocar as pequenas prioridades, que era, ainda se lembram? As pequenas prioridades era jogar PlayStation, jogar futebol,
sair com amigos. Olha, eu agora coloquei as pequenas prioridades aqui. Temos que colocar a nossa vida. Eu coloquei, primeiro faço as pequenas prioridades e agora coloco as grandes prioridades, mas olha, agora não cabe. Não cabe, olha, não consigo ir à igreja, não consigo ler a Bíblia. Porquê? Porque estão a ver aqui, as grandes prioridades ficaram cá em cima, não cabem. Porquê? Porque eu não escolhi primeiro orar, ler a Bíblia, ir à igreja, então não consegui fazer na parte do meu dia as outras coisas. Mas no primeiro exemplo que a Sara deu, se eu orar primeiro, se eu ler a Bíblia, se for à igreja e ouvir a palavra, depois, durante o resto do dia, eu vou conseguir fazer todas as minhas coisas que eu tinha para fazer, não era? Todas as coisas que nós muitas vezes gostamos de fazer. Então, na nossa vida, nós devemos ter como prioridade inicial, logo no início do dia, ler a Bíblia e orar. E se nós fizermos isto, todas as outras coisas que nós temos planeadas vão correr super bem. De certeza, experimentem fazer. Agora, eu queria ler com vocês estes 2 versículos que falam acerca da oração. Porque é que é importante nós orarmos? Olha, agora a Sara deixou aqui tudo cheio de arroz. E agora tenho que arrumar aqui o meu estaminé, mas vou-vos deixar aqui estes 2 versículos. João 14, 13 e 14. E depois os Salmos 18 e 30. Então vamos ver o que é que estes versículos nos dizem. João 14, João 14, 13 a 14, e fala acerca precisamente da oração. E diz assim: tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, quando nós oramos a Deus e fazemos um pedido, se nós pedirmos no nome de Jesus e se nós acreditarmos e tivermos fé, Deus fará, segundo a sua vontade. Basta nós orarmos, porque orar é muito fácil. Não precisas de ter palavras muito difíceis, precisas só de abrir o teu coração e falar com Deus, tal como estás a falar com um amigo. Mas Jesus está sempre lá e muitos dos nossos amigos muitas vezes não estão e às vezes nem têm conselhos bons para nos dar. Mas Jesus, através da sua palavra, pode falar connosco e nos dar bons conselhos. E agora vamos abrir em Salmos 18, 30 e vamos descobrir o que é que diz. Salmos 18, 30. Salmos fica a seguir a Jó 18, 30. Diz assim, Salmos 18, 30, e diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Este versículo vai ser o versículo-chave do domínio próprio. Ou seja, quando nós temos o domínio próprio, o nosso caminho é bom. Ou seja, o domínio próprio nos ajuda a nos controlarmos perante as situações que nós encontramos, não é? O caminho de Deus é perfeito. Ou seja, se nós fizermos tudo na nossa vida segundo a vontade de Deus, tudo vai correr bem. Não se esqueçam que a prioridade é sempre orar, antes de nós tomarmos alguma decisão. A palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Então, quando nós confiamos em Deus, estamos protegidos, não é?
quando nós lemos a sua palavra, diz que a palavra de Deus é um escudo. Ela é provada e ela é um escudo. E o escudo é alguma coisa que nos protege, não é? Que protege até os militares dos exércitos quando eles vão para a guerra. Eles têm um escudo para se protegerem. Então, a palavra também, se nós aprendermos a ler a Bíblia, nós também vamos ficar protegidos. Temos que ler e confiar no que está na Bíblia, porque o que está na Bíblia é verdade. Ok? Então, o versículo-chave do domínio próprio é Salmos 18:30. Ou seja, ter o domínio próprio é ter um bom temperamento. É a mesma coisa que temperança. Então, vamos então começar, eu tinha dito no início, contar a história de 2 reis. Parece que estes reis, eles tiveram os 2 atitudes muito diferentes. Um teve uma atitude boa e outro teve uma atitude má. Então, vamos começar com a história do rei Acabe. E vamos abrir em 1 de Reis 16, 29 e 35. 1 de Reis fica no Antigo Testamento. 1 de Reis 29, 35. Primeira de Reis 29. Primeira de Reis 29. Desculpa. Primeira de Reis 16, capítulo 16, 29 a 35. E diz assim: E Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel, no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Omri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Omri, o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidónios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele. E levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Iel, o Betelita, edificou a Jericó. Morrendo Abirame, seu primogênito, afundou, e morrendo Segub, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Nun. Então nós vemos que Acabe fez muitas coisas que não foram boas. Ele serviu a outros deuses, ele prostrou-se perante Baal, e isso tudo aos olhos de Deus é pecado. E diz ainda que tudo aquilo que ele fez foi para irritar a Deus. Então, Acabe foi um mau rei. Então, agora nós vamos abrir as nossas Bíblias, também num livro do Antigo Testamento. Fica então em 2 de Crónicas 20, e esta leitura vai ser um pouco mais extensa, mas a Sara vai parando para vos ir explicando. Pois é, Josafá, ele teve de guerrear contra um exército inimigo que se começou a enfrentá-lo, e ele teve que ter o domínio próprio, teve que aplicar este fruto do Espírito. E ele teve que ter um bom temperamento, teve que pensar antes de tomar qualquer decisão. Mas vamos ver o que é que aconteceu. Será que Josafá perdeu a guerra do inimigo? Ou ele usou o domínio próprio para tomar uma boa decisão? Vamos ver então, nesta leitura, o que é que aconteceu. E sucedeu que, portanto, 2 de Crónicas 20, 1 a 37. Vamos ler estes versículos todos. E sucedeu que depois disto os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos Amonitas, vieram à peleja contra Josafá.
Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Adson Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou jejum em todo o Judá. E Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E vamos já parar aqui. Então, alguns homens vieram falar com Josafá e vieram colocar medo nele, dizendo: Vêm contra ti, vêm muitos da Síria, vêm de além do mar, vêm de Engedi, tem cuidado. Então Josafá diz que temeu e fez um jejum em todo o Judá. E o que é o jejum? O jejum é orar, falar com Deus sem comer. Ou seja, Josafá disse a todas as pessoas de Judá para fazerem jejum, para não comerem e orarem, pedirem a Deus direção perante aquele povo inimigo que estava a vir colocar medo ali em Judá. Agora vamos ver o que é que Josafá fez mais. E Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Então todos vieram se juntar a Josafá para orarem. E pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e não adeste à semente de Abraão, teu amigo para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Deus nosso, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Vamos parar aqui. Então diz que as famílias de Judá estavam todas ouvindo o que é que Josafá estava a dizer no meio da igreja. Josafá colocou-se de pé no meio, na congregação, na igreja de Judá e de Jerusalém, no pátio novo, e começou a orar: Senhor, na tua mão há força e há poder, e não há quem te possa resistir. Ou seja, quando nós oramos a Deus, Deus está a ouvir aquilo que nós estamos a dizer. E quando Deus faz alguma coisa, não há ninguém que possa impedir. E Josafá estava a orar a Deus e a dizer: Deus, foste tu que lançaste os moradores desta terra fora. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Ou seja, Josafá tinha a certeza que Deus era poderoso para o livrar daquele momento que ele estava a passar. Ele estava a passar uma angústia muito forte, estava com medo dos inimigos, mas por outro lado Josafá sabia que Deus era poderoso para o livrar daquele momento, mas só através da oração,
Por isso, ele pediu a todos. Diz que mulheres, crianças, todas as pessoas da igreja foram convocadas para orar. Então, continuando. E no 12 ainda diz que Josafá disse: olha, Deus, nós não temos força, mas tu tens. E os nossos olhos estão colocados em ti. E é assim que nós também devemos fazer na nossa oração. Os nossos olhos devem ser colocados sempre em Deus. E agora vamos ver o que é que aconteceu. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos, todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Então, depois de Josafá e o seu povo terem orado na igreja, Deus ouviu, como ouve sempre as orações, e respondeu, e colocou um profeta para profetizar e dar uma resposta a Josafá. E o que é que Deus disse? Não tenham medo, não se assustem, porque a guerra não é vossa, a guerra é de Deus. E agora no versículo 16. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Amanhã saídes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então, o que é que Deus ainda estava a dizer mais? Algo surpreendente. No dia a seguir, Josafá só se tinha que preparar e colocar-se em pé, parado. Josafá não tinha que fazer nada. Quem ia à guerra era Deus. E agora, o que é que Deus também diz? Porque o Senhor será convosco. Então Josafá e o seu povo e o seu exército, eles colocaram-se parados naquele lugar. E Deus disse: não tenho de pelejar, não tenho que guerrear contra o inimigo, porque eu vou guerrear por vocês. Espetacular! Então diz, no versículo 18, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Coa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, os moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e sereis prosperados. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Sair, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Então nós vemos que, quando Josafá colocou também os levitas, que eram os cantores daquele templo, aqueles que adoravam a Deus, e diz quando ele os colocou para cantarem e louvarem a Deus, o Senhor colocou emboscadas no povo inimigo. Aqui nós também aprendemos que, quando nós cantamos, quem canta para Deus tem uma grande autoridade. Pois é, quando nós cantamos na igreja, quando estamos no culto, a louvar a Deus,
Deus, no meio do louvor, ele pode se movimentar, tal como ele fez através de Josafá e dos seus levitas. No meio do louvor, Deus agiu, não é? Então vamos ver. No versículo 23. Ainda antes, no 20. Eles levantaram-se e puseram-se ao pé de Josafá e disseram: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, acreditem no Senhor, vosso Deus. Estejam seguros. Crede nos seus profetas e sejam prosperados. Isto foi o que os levitas disseram. E agora no versículo 23 diz assim: Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Então vejam bem o que aconteceu. O próprio povo inimigo vinha atacar Josafá e o seu povo de Judá. Eles atacaram-se entre eles, não é? O povo mau criou guerras entre eles e o povo de Josafá ficou a salvo. Então, Deus cumpriu ou não o que ele tinha dito a Josafá? Lembra-se o que é que ele tinha dito? Que a peleja não era deles. A guerra era Deus que iria dar a vitória. Então, continuando. No versículo 24. Entretanto chegou Judá à atalaia do deserto. E olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, assim como vasos preciosos, e tomaram para si tanto, que não podiam levar mais, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se juntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor, por isso chamaram o nome daquele lugar, o vale de Beraca, até ao dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para virem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E vieram a Jerusalém com alaúdes, e com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. E Josafá reinou sobre Judá, era de idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. Vamos parar aqui. Então, ao 4º dia eles se juntaram no vale de Beraca para louvarem ao Senhor. O povo de Josafá estava alegre. Porquê? Porque tudo aquilo que Deus tinha falado, através do seu profeta, tinha-se cumprido. Então, quando nós oramos a Deus, Deus responde às nossas orações e faz tudo para o nosso bem, não é? Nesta guerra, Deus disse que iria estar com o povo de Josafá, porque eles oraram e pediram a direção de Deus. Onde é que nós nesta história vemos o domínio próprio? Vemos que Josafá, perante aquele momento de aflição, porque ele estava assustado e precisava da direção de Deus, ele foi orar pedindo a direção de Deus para que Deus o guiasse. E Deus guiou ou não Josafá? E o seu povo guiou. Ele estava muito assustado, mas Josafá obteve a resposta. E Josafá nem teve de fazer nada. Vejam como o nosso Deus é tão bom que nós nem sequer precisamos nos preocupar, porque no momento certo Deus age como agiu na vida de Josafá. Então o que é que nós podemos ainda conhecer da vida de Josafá? Que ele reinou sobre Judá, tinha 35 anos quando começou a reinar, era novo, e reinou durante 25 anos. A sua mãe, e era o nome de sua mãe, Azuba, filha de Sili. Versículo 32. E andou no caminho de Asa era o seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, os altos não se tiraram
porque o povo não tinha ainda preparado o seu coração para com o Deus dos seus pais. Ora, o resto dos sucessos de Josafá, assim os primeiros como os últimos, eis que está escrito nas notas de Jeú, filho de Anani, que as inseriu no livro dos reis de Israel. Porém, depois disto, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade, e aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodava, de Mereza, profetizou contra Josafá, dizendo: Porquanto aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Então nós aqui vemos que depois, anos mais tarde, Josafá ainda fez coisas que não foram muito boas. Mas hoje nesta lição eu quero vos dizer que orar vale a pena. Tal como Josafá orou. Deus disse para eles não se assustarem, para eles não terem medo, porque quem ia estar lá na guerra era Deus, e assim foi. No momento certo, naquela manhã, Deus mudou todas as coisas, como Deus ainda faz hoje. Quando nós tivermos um problema, à noite, temos de fechar os nossos olhos, apresentar a Deus, e na manhã seguinte, Deus irá mudar de certeza todas as coisas. Então vamos nos lembrar desta história, não é? Josafá andou por um caminho do bem e Deus lhe deu a vitória, porque o próprio exército inimigo começou a lutar entre si e acabaram por morrer. E hoje, nesta lição, eu quero vos falar ainda acerca de algo muito importante que nós às vezes vemos nas ruas e que nos ajuda a caminhar. Pois é, quando os vossos pais ou pessoas que vocês já viram na rua a conduzir estão na estrada, nós não podemos circular todos da mesma maneira, nem podemos andar todos ao mesmo tempo. Por isso criaram na estrada regras de trânsito. Quais são as regras de trânsito que vocês conhecem? Por exemplo, o semáforo. O semáforo tem 3 cores. Tem amarelo, tem verde e vermelho. Todos eles têm um significado. Pois é. Então, na nossa atividade manual, para esta lição, para vocês se lembrarem, vamos fazer um semáforo, mas este semáforo é um semáforo de oração, para vocês se lembrarem que orar é importante. E nós vamos nos lembrar que Deus, às vezes, nem sempre responde da mesma maneira, não é? Nós falamos com Deus, fazemos um pedido a Deus, ou estamos a orar por um assunto, e Deus às vezes pode dizer que sim, outras vezes pode dizer que não, outras vezes pode dizer para nós esperarmos. Por exemplo, se a cor for verde, o que é que quer dizer? Quer dizer que Deus está a dizer que sim. O nosso pedido foi aceito. Diz, está na hora, estás preparado e é da minha vontade, então o teu pedido vai ser aceito. Mas, por outro lado, nós podemos fazer um pedido a Deus e Deus dizer que não. Quando é que isto acontece? Quando o pedido que nós fizemos a Deus não for bom para nós, ou quando até não estamos preparados, ou quando não é da vontade de Deus. Mas, por outro lado, Deus ainda pode responder desta forma, com a cor amarela. E o que é que quer dizer a cor amarela? Quer dizer que eu faço um pedido a Deus e Deus diz, é bom para ti, é da vontade de Deus, é bom para ti, é da vontade de Deus que eu realize esse pedido, mas olha, ainda não estás preparada para receber, não é? Então, e aí nós temos que esperar que Deus faça a sua vontade no tempo certo, porque Deus age sempre na hora certa. Eu espero que vocês tenham compreendido esta lição
E para então nós compreendermos esta lição, vamos então à nossa atividade manual. E para o que é que nós vamos precisar? De várias cartolinas. Isto vocês podem comprar no supermercado, nas lojas de chineses, que têm até caderninhos de cartolinas muito em conta, muito baratas. E de certeza que vão encontrar várias cores. Vão precisar de uma cartolina amarela, uma vermelha e uma verde. E ainda de uma preta, mas essa vamos deixar para o final. Então, primeiro vão usar, podem até usar um CD, que é fácil, não é, de usar, e vão contornar. Vamos contornar o CD nas 3 folhas, na amarela, na vermelha e na verde. Vamos lá. Agora, com a nossa tesoura, vamos cortar a bolinha que fizemos. E, entretanto, eu espero que vocês tenham gostado destas lições que a Sara vos contou do fruto do Espírito. E quero-vos também convidar para vocês continuarem atentos às próximas lições. Pois é, as próximas lições vão ser surpresa. Sabem porquê? Porque a Sara vos vai contar a história do Natal. O Natal está quase a chegar. Quando é que nós celebramos o Natal? Em dezembro, pois é. E ainda falta, ainda é um pouco cedo, não é, para o Natal. Mas olhem, nós vamos dividir a nossa história do Natal em várias lições. Porquê? Porque, olha, vamos fazer... Sara vai-vos contar a história do Natal, vamos fazer atividades, vamos cantar também músicas de Natal, vamos aprender algumas poesias de Natal e vamos orar para que Deus também nos ajude, para que nós tenhamos juntos com a nossa família, porque isso é o mais importante, não é? Então, já cortamos a primeira bolinha, agora vamos cortar a segunda bolinha. Não se esqueçam de pedir sempre ajuda a alguém que esteja por perto mais adulto, se não souberem usar a tesoura. O mais importante é vocês entenderem a lição, que é isso que a Sara quer que vocês entendam, é a lição, perceberem a lição. Então, hoje falámos acerca do domínio próprio, não é? E o que é que significa o domínio próprio? Vamos pensar. Significa ter autocontrole, controlarmos perante a situação, não brigarmos logo, orarmos, pedimos sempre a direção de Deus. Se assim o fizermos, iremos chegar a um bom caminho. Depois, mais coisas que aprendemos. Que o rei Josafá escolheu o melhor caminho. Ele escolheu primeiro orar e Deus deu-lhe a vitória. Ele nem sequer teve de fazer nada. Já viram? Ele ficou parado e quem fez tudo por ele foi Deus. Espetacular! Então, qual é a nossa prioridade sempre? Orar. Orar. Eu espero que vocês tenham gostado destas lições. Foram muito eficazes, não é? Eu quero-vos também agradecer por estarem sempre aqui a ouvir-me e a tirarem o vosso tempo para me escutar. Agora, já cortamos as nossas bolinhas, uma vermelha, uma verde e uma amarela. Agora, vamos pegar uma cartolina preta,
e vamos construir o nosso semáforo. E vamos colar o nosso semáforo aqui. Primeiro é o vermelho, ok, assim. Oi, desculpem, que isto virou-se. Assim. Então vamos começar a colar. Podem usar a cola, o HU, cola melhor. Agora tenho que colar mesmo bem para que isto fique bonito. Pronto. Agora, vamos pegar aqui numa caneta que se veja e vamos colocar aqui assim. Não, e espera, já vos mostro. Ou seja, isto foi aquilo que a Sara vos falou. Deus, olha, estão a ver como fica? Fica muito giro o nosso semáforo de oração. Quando nós oramos a Deus, Deus pode dizer que aquele pedido que nós fizemos ainda não é para Deus realizar. Então Deus não realiza. Deus pode dizer que ainda não estamos preparados. Então nos diz que não, para nós esperarmos. Ou então Deus realiza e diz que sim. Na história que a Sara hoje contou do rei Josafá, qual foi a resposta de Deus à oração de Josafá? Foi não, espera ou sim? Foi esta, sim. Deus concretizou a oração de Josafá e deu-lhe vitória. Então, todos os dias, nós podemos colocar este semáforo no nosso quarto para nos lembrarmos que orar é importante. Então, acerca do semáforo de oração, ainda existem alguns versículos que vocês podem ler na vossa Bíblia. Vamos ler então Mateus 21, 22. Hoje, como é a última lição dos frutos do Espírito, a Sara está a prolongar-se um pouco mais, está bem? Porque é importante nós aprendermos a orar. Então, Mateus 21, 22. Mateus 21, 22 diz assim: E tudo o que pedires em oração, crendo, o recebereis. E tudo o que pedires em oração, crendo, o recebereis. Depois, acerca do sim de Deus, cor verde, vamos ler em 1 de João 5, 14, 15. 1 de João 5, 14, 15. 1 de João fica a seguir a 2 de Pedro. 1 de João 5, 14, 15. E diz assim: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Depois temos na cor vermelha Tiago 4:3. Tiago 4:3.
Cor vermelha. Tiago 4,3 diz assim: Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastares em vossos deleites. Quando Deus diz que não, que é a cor vermelha, muitas vezes nós pedimos, mas não recebemos, porque estamos a pedir mal. Nós estamos a pedir segundo a vontade de Deus, pois Deus não faz. Mas depois, Deus também nos pode responder para esperar. Então vamos ver em Salmos 37,7 e em Salmos 38,15. Hoje fazem uma ginástica para ler a Bíblia, mas é bom nós desfolharmos a Bíblia, porque é através da Bíblia que nós aprendemos. 37,7 diz assim: Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Ou então, Salmos 38,15 diz assim: Porque em ti, Senhor, espero, tu, Senhor meu Deus, me ouvirás. Então, nós devemos sempre confiar e acreditar que tudo aquilo que nós oramos a Deus, Deus vai concretizar, se for da sua vontade. Se não for, Deus não faz. Eu espero que vocês tenham gostado desta lição. Vamos aprender aqui pelo menos 2 músicas que falam acerca da oração e da alegria que nós recebemos quando oramos. Um beijinho muito grande e não se esqueçam, para a semana iremos ter a nossa primeira lição de Natal. Não se esqueçam, coloquem sempre um pouquinho de tempo para orar. Não se esqueçam da primeira prioridade do dia, orar, e à noite também. E depois vão ver que durante o resto do dia, o dia vai correr muito melhor. Deus vai responder às vossas orações. Um beijinho!